Em suma, sobre tudo que se deve guardar, guarda o teu coração, porque dele procedem as fontes da vida. Provérbios, capítulo 4, versículo 23. A passagem da multiplicação dos pães e peixes é uma das mais conhecidas e inspiradoras histórias, encontrada nos quatro evangelhos, Mateus, Marcos, Lucas e João. Ela ilustra não apenas o poder de Jesus, mas também a generosidade e a providência divina. De acordo com a história, Jesus estava ensinando uma grande multidão que o seguia. Ao perceber que as pessoas estavam famintas, os discípulos questionaram Jesus quanto a cuidariam aquelas pessoas para alimentá-las. Visto que não tinham o que comer, Jesus, por sua vez, perguntou aos discípulos: quanta comida temos disponível? Encontramos apenas 5 pães e 2 peixes, o que obviamente não é suficiente para alimentar essa multidão. Jesus então tomou os pães e os peixes, deu graças a Deus e começou a distribuí-los. Milagrosamente, todos comeram até ficarem satisfeitos, e ainda sobraram 12 cestos cheios. Essa passagem pode ser vista como um poderoso ensinamento para várias situações em nossas vidas, tais como generosidade e partilha, confiança e fé, providência divina, cooperação e gratidão. Mas gostaria de te mostrar uma perspectiva diferente dessa passagem, para concluir com chave de ouro nosso assunto. Os apóstolos reuniram-se a Jesus e lhe relataram tudo o que tinham feito e ensinado. Havia muita gente indo e vindo, a ponto de eles não terem tempo para comer. Jesus lhe disse: venham comigo para um lugar deserto e descanse um pouco. Assim eles se afastaram num barco para um lugar deserto, mas muitos dos que o viram retirar-se, tendo-os reconhecido, correram a pé de todas as cidades e chegaram lá antes deles. Quando Jesus saiu do barco e viu uma grande multidão, teve compaixão deles, porque eram como ovelhas sem pastor. Então começou a ensinar-lhe muitas coisas. Já era tarde, por isso seus discípulos aproximaram-se dele e disseram: este é um lugar deserto e já é tarde. Manda embora o povo para que possa ir aos campos e povoados vizinhos comprar algo para ele, para comer. Ele, porém, respondeu: deem-lhes vocês algo para comer. Eles lhe disseram: isto exigiria 200 denários. Devemos gastar tanto dinheiro em pão e dar-lhes de comer? Perguntou ele: quantos pães vocês têm? Verifiquem. Quando ficaram sabendo, disseram: 5 pães e 2 peixes. Então Jesus ordenou que fizesse todo o povo assentar-se em grupos na grama verde. Assim eles se assentaram em grupos de 150. Tomando os 5 pães e os 2 peixes, e olhando para o céu, deu graças e partiu os pães. Em seguida entregou aos seus discípulos para que os servissem ao povo. E também dividiu os 2 peixes entre todos eles. Todos comeram e ficaram satisfeitos. E os discípulos recolheram 12 cestos cheios de pedaços de pão e de peixe. O que comeram foram 5.000 homens. Marcos, capítulo 6, versículo 30 ao 44. Há aqui pessoas que são imaturas espiritualmente falando, mas há também aqueles que são veteranos na vida com Deus. Talvez, como os 12, você venha de uma grande comissão, talvez você pense: nada que você falou aqui é novidade, pois já fui enviado, já tenho uma vida com Deus. Mas hoje ele diz para você, versículo 31, venham comigo para um lugar deserto e descanse um pouco. Há momentos ou determinadas situações em que precisamos de uma pausa. Podemos observar essa prática na vida de Jesus. Há outros momentos em que a máquina ministerial vai te sucumbir e roubar seu tempo de descanso, como vimos no versículo 33. Nessa passagem, podemos observar que os discípulos trazem a Jesus uma demanda da multidão, a fome e a impossibilidade de alimentá-los. É possível observar que Jesus passa a responsabilidade para eles. Você já passou por momentos assim em que você se vê questionado por Deus a tomar uma posição sobre determinada situação? Às vezes, nos questionamos o quanto temos que nos doar para suprir as necessidades de outras pessoas. E não digo somente estranhos que dependem do nosso ministério, mas na nossa própria família. Principalmente para eles, é comum nos questionarmos o quanto temos que renunciar, ceder, calar, ter paciência e esperar o processo. Deus manda que nos organizamos internamente para ver o que temos disponível para Ele usar. Pode ter certeza de que nosso pouco é muito em suas mãos. É crucial que nos organizamos internamente, pois quando organizamos nossos pensamentos, emoções e prioridades, conseguimos ver com mais clareza e que temos disponível para oferecer.
É importante frisar que esse processo de organização não apenas nos traz luz, mas também nos permite enfrentar os desafios um de cada vez, sem nos sentirmos sobrecarregados. Mesmo que pareça pouco que você tem em seu coração, mantenha-se grato por tudo que Deus faz em sua vida, até mesmo pelas coisas invisíveis aos seus olhos. A gratidão não só nos ajuda a reconhecer suas bênçãos, mas também abre caminho para novas realizações. Quando somos gratos, estamos mais abertos a possibilidades e à intervenção divina, permitindo que Deus transforme nossa pouca oferta em uma abundância, que pode suprir as necessidades de muitos. Pois essa atitude de gratidão abre portais de multiplicação em nossa vida. Essa postura de gratidão é um virar de chave que move o olhar de Deus em nosso favor, permitindo que Ele trabalhe através de nossas ações para fazer uma diferença significativa em nós e através de nós. Se continuarmos lendo esse capítulo, veremos logo mais no versículo 52 que os discípulos não entenderam o milagre da multiplicação dos pães e se fez necessário Jesus continuar tentando ensiná-los. Essa passagem ilustra muito bem a natureza humana e a nossa tendência de esquecer rapidamente os milagres e bênçãos de Deus, especialmente quando enfrentamos nossos novos desafios. A partir do versículo 45 ao 56 é possível observar a passagem que menciona Jesus andando sobre as águas. E por mais incrível que pareça, eles ficaram aterrorizados ao ver Jesus, achando que era um fantasma, mesmo depois de vivenciar um milagre extraordinário durante o dia. Essa tendência do esquecer as intervenções divinas é um lembrete para cultivarmos constantemente na memória as bênçãos de Deus, pois a Bíblia menciona que o coração dele estava endurecido de tal forma que, além de não entender o que vivenciaram anteriormente, continuavam não entendendo agora. É possível observar essa atitude também em nossas vidas. Deus faz por nos milagres diários, alguns pequenos, outros extraordinários, outros, por sua vez, nem ao menos percebemos. Mas uma coisa é fato: quando chegam os momentos conturbados em que se esvaem nossas possibilidades, não conseguimos ver a luz de Deus no fim do túnel. Continuando a leitura, vemos que eles atravessaram o mar e ficaram às suas margens, e Jesus mais uma vez é questionado pelos fariseus quanto à sua atitude. Jesus responde a eles e logo depois, em particular, é interpretado por seus discípulos, que por sua vez também não entenderam o que ele falou. Jesus respondeu: vocês também? Será que não entende? Não sabe que o que se come não pode contaminar ninguém? Pois o que se come não vai para o coração, mas para o estômago, é digerido e depois eliminado. Com isso, Jesus desafiou as minuciosas leis dietéticas dos judeus, afirmando que todos os alimentos podem ser comidos. Ele continuou: o que contamina é o que sai da pessoa, é do coração que vomitamos maus pensamentos, obscenidade, imoralidade, roubo, assassinato, adultério, cobiça, depravação, engano, bebedice, olhar maldoso, calúnia, arrogância, insensatez. Essa é a verdadeira contaminação. Marcos capítulo 7, do versículo 18 ao 23. Ao continuarmos caminhando na leitura bíblica, nos deparamos com o capítulo 8 de Marcos, onde vemos a segunda multiplicação dos pães. Na primeira multiplicação, observamos que Jesus esperou os discípulos se manifestarem quanto ao que seria feito em relação às necessidades da multidão. Já da segunda vez, Jesus pergunta aos discípulos quanto ao que eles podem fazer a respeito. Quando Jesus nos pergunta algo, é porque anteriormente ele já colocou a resposta dentro de nós. E na maioria das vezes, nós respondemos errado. Como foi o caso dos discípulos? Os discípulos perguntaram: mas onde vamos encontrar comida suficiente para todos neste lugar deserto? Marcos, capítulo 8, versículo 4. Você consegue imaginar somente nesses últimos capítulos, nos quais lemos a quantidade de experiência que eles vivenciaram, inclusive a primeira multiplicação, e eles fazem essa pergunta descabida? Se eles andavam face a face com Jesus e vivenciavam todas essas experiências, faziam esse tipo de pergunta, você consegue imaginar o que Jesus tem que ouvir de nós que nunca ouvimos face a face? Jesus mais uma vez multiplica os pães e manda que os discípulos os distribuam. Observe que após cada milagre, Jesus entra no barco e vai para o outro lugar, sugerindo uma mudança de fase, sugerindo um nível mais profundo de ensino. No versículo 11, podemos observar que os fariseus continuam a questionar Jesus em busca de mais sinais.
No versículo 15, Jesus vê o burburinho dos discípulos e o adverte a não fazerem como os fariseus, pois mesmo andando com o dono do milagre, estavam preocupados com o pouco que tinham. Percebendo o que se passava, Jesus perguntou: por que estão discutindo? Por haver esquecido o pão. Não entenderam ainda? Não conseguem perceber? Não se lembram dos 5 pães que demos aos 5.000? Quantos cestos de sobra vocês recolheram? Eles responderam: 12. Marcos capítulo 8, versículo 17 ao 19. No versículo 21 podemos ver que Jesus vai para Betsaida. Betsaida é uma cidade de origem hebraica que significa casa de pesca ou casa de caça. Na Bíblia, Betsaida é mencionada como a cidade natal de alguns dos discípulos de Jesus, como Pedro, André e Filipe. Algumas pessoas trazem um cego até Jesus para que o cure. Jesus estava mostrando para os discípulos que eles eram como aquele cego, que estão aprendendo gradativamente sobre o que ele está tentando ensinar. Jesus pergunta ao cego: o que você está vendo? Pois ele só trabalha em cima daquilo que você vê, aquilo que você conhece, que se traz entendimento, te leva a desfrutar de determinados lugares e situações. O Senhor adverte para não entrar mais no povoado, ou seja, agora que você entrou em um lugar que traz clareza, não deve retornar para lugares dos quais antes não enxergava. Quando recebemos uma revelação, a primeiro momento achamos extraordinário, mas conforme o tempo vai passando e não vemos a promessa se cumprir, achamos que Jesus se enganou ou que o profeta não era de Deus. Parece que tudo acontece de maneira contrária ao que foi dito e começamos a ver e agir de maneira contrária ao que Deus espera de nós. Quando entrou em casa, deixando a multidão, seus discípulos o interrogaram acerca da parábola. Então lhes disse: assim vós também não entendeis? Não compreendeis que tudo que de fora entra no homem não o pode contaminar? Porque não lhe entra no coração, mas no ventre, e sai para o lugar escuso? E assim considerou eles puro todos os alimentos e dizia: o que sai do homem, isso é o que contamina. Porque de dentro do coração dos homens é o que procede os maus desígnios, a prostituição, os furtos, os homicídios, os adultérios, a avareza, as malícias, o dolo, a lascívia, a inveja, a blasfêmia, a soberba, a loucura. Ora, todos estes males vêm de dentro e contaminam o homem. Marcos, capítulo 7, versículo 17 ao 23. Se nossa mente está cheia de preocupação triviais e futilidades, nosso coração também será afetado e nossas ações refletirão isso. Por outro lado, se permitirmos que as sabedorias e estratégias divinas permeiem nossa mente, nosso coração será governado por interesses puros e nossas ações demonstrarão que vive através de nós. Deus quer que nos elevamos acima das preocupações mundanas e superficiais para que possamos ser instrumentos práticos em seu plano de salvação. Ele deseja que tenhamos uma estratégia focada em seu propósito, permitindo que nossa mente seja preenchida com seus ensinamentos e nossa vida seja um reflexo de sua vontade. Quando nossos pensamentos estão alinhados com o de Deus, nosso coração é transformado e nossas ações seguem essa transformação, impactando positivamente. Portanto, é crucial questionar e avaliar constantemente o que estamos permitindo entrar em nossa mente, pois isso influenciará diretamente nosso coração e, consequentemente, nossas ações. Ao buscar uma mente renovada e alinhada com os propósitos divinos, nos tornamos verdadeiros agentes de mudança e resgate, capazes de cumprir a missão que Deus designou para nós. Não se amolde ao padrão deste mundo, mas se transforme pela renovação da sua mente para que sejam capazes de experimentar e comprovar a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Romanos capítulo 2, versículo 2. Finalmente, irmãos, tudo que for verdadeiro, tudo que for nobre, tudo que for correto, tudo que for puro, tudo que for amável, tudo que for de boa fama, se houver algo de excelente ou digno de louvor, pense nessas coisas. Filipenses capítulo 4, versículo 8. Quem vive segundo a carne tem a mente voltada para o que a carne deseja, mas quem vive de acordo com o Espírito tem a mente voltada para o que o Espírito deseja. A mentalidade da carne é morte, mas a mentalidade do Espírito é vida e paz. A mentalidade da carne é inimiga de Deus, porque não se submete à lei de Deus, nem pode fazê-lo. Romanos capítulo 8, versículo 5 ao 7. Tudo é puro para quem tem a mente pura, nada é puro para o descrente de mente suja. Eles deixam suas pegadas de lama em cada pensamento e ação.
Dizem que conhece Deus, mas suas ações falam mais alto que suas palavras. Não passam de bajuladores, desobedientes e inúteis. Tito, capítulo 1, versículo 15. Por isso, arregassem as mangas, ponham a mente para funcionar e estejam prontos para receber o dom que está para chegar com a vinda de Jesus. Não se acomode aos velhos caminhos do pecado quando vocês só faziam o que queriam. Naquele tempo vocês não conheciam nada, mas agora conhecem. Como filhos obedientes, andem no caminho da vida, moldado pela vida de Deus, uma vida ativa e cheia de santidade. Deus disse: "Eu sou santo, então sejam santos." 1 Pedro capítulo 1, versículo do 13 ao 16. Então rendam-se à vontade de Deus. Ele quer trabalhar na vida de vocês. Digam não ao diabo e ele fugirá de imediato. Digam sim a Deus e ele os atenderá na hora. Chega de se enlamear. Em vez de viver no pecado, busquem pureza de vida. Reconheço, vocês estão no fundo do poço. Podem começar a chorar, não dá para brincar com coisa séria. Ajoelhe-se diante do Senhor. Só assim vocês poderão se reerguer, mas isso é só Deus o que o fará. Reconheçam, vocês estão no fundo do poço. Podem começar a chorar. Não dá para brincar com coisa séria. Ajoelhe-se diante do Senhor. Só assim vocês poderão se reerguer, mas isso é só Deus que o fará. Tiago, capítulo 4, versículo 7.